aí, pessoal? Sou a professora Bárbara Furquim, a professora de vocês de História do 9º ano. Nessa aula a gente vai falar sobre a política do apartheid dentro da África do Sul, como é que vai acontecer a luta pelo fim dessa política. Bom, a gente vai ver que ela vai envolver uma série de contextos históricos, não só do que ocorria dentro da África, mas do que ocorria também dentro do mundo. Vamos dar uma olhada? Primeiro a gente tem que ver qual é o nosso objetivo. Compreender as consequências do regime do apartheid na África do Sul. Bom, antes vamos retomar aí alguns conceitos. Duas questões para a gente refletir sobre como se chega nesse conhecimento aí do que é o apartheid. Primeiro, você sabe o que significa a palavra apartheid? E você lembra de qual país a África do Sul foi colônia? Vamos ver que a palavra apartheid, ela tem como significado, ela está ali referenciada a uma política de segregação racial que aconteceu dentro da África do Sul. E a nação, o país que dominou, que implantou um processo colonial dentro do território da África do Sul, vai ser a Inglaterra. Aqui nós temos uma imagem que mostra um pouco do que era esse apartheid, esse apartar, esse separar, segregar as pessoas. A gente vê aqui que em uma corda ela está dividindo a arquibancada. De um lado dessa corda estão pessoas brancas e do outro lado nós vamos ter pessoas negras. Esse é um contexto, talvez, para a gente pensar qual era a ideia do apartheid. Dividir realmente as pessoas por causa da cor da pele. Bom, vamos refletir. Essa aqui é uma placa que existia, né, estava ali em Durban no ano de 1989 e ela indicava em 3 línguas, no inglês, no afrikaner e no zulu, de se tratar então aquela praia de uma área de banho reservada exclusivamente para pessoas de cor branca. Inclusive, se a gente reparar melhor essa foto, atrás da placa nós temos uma criança branca jogando. Essa placa e essa ideia, ela vai mostrar muito do que era então essa política, essa prática do apartheid. Os indivíduos negros ali da África do Sul, eles não teriam acesso a uma série de locais onde apenas existiriam então os bairros dos negros, os bairros dos brancos, locais onde se poderia sentar, torneiras, banheiros onde um ou outro poderia utilizar. Né? Por que isso acontecia? Então, a gente vai ver que isso tudo faz parte, então, de ainda a implantação de um ideal racista que já vinha ali percorrendo a mentalidade desses indivíduos ao longo de mais de um século. Bom, vamos refletir? As pessoas cada vez mais têm se posicionado contra o racismo. Na verdade, nós chegamos no nosso século XXI dentro de um contexto histórico que vai mostrar um período muito extenso onde o racismo ele era legalizado, vamos dizer assim, onde as pessoas elas realmente consideravam que os indivíduos estavam divididos entre raças superiores e raças inferiores. Num contexto sociológico, se a gente for colocar hoje, isso, biológico inclusive, isso é impossível, apenas existe uma raça, né, a raça humana, que pode ser dividida e ser diferenciada num contexto étnico. Mas a gente vai ver que conhecer o passado é fundamental para que essa luta ela continue e ela se fortaleça. Né? A África do Sul e o processo de colonização. Bom, a colonização europeia no sul da África vai começar ainda no século XVII. Bom, esse processo de colonização, ele não acontece ali unicamente na África do Sul. Esse é um processo que vai estar ocorrendo entre várias nações. O continente americano, do qual o Brasil faz parte, também foi resultado, né, sofreu esse processo de colonização ao longo dos séculos, a partir do século XV e XVI. Nós vamos ver então que a Companhia Holandesa das Índias Orientais vai dominar aquele território todo do que hoje é a África do Sul dentro do continente africano.
A presença de holandeses, alemães, franceses e escoceses vai acabar estando ali constante dentro daquele território. E em meio, né, a esse domínio europeu naquele local, a gente vai ver que o domínio da minoria branca, 20% da população, que eram essas pessoas que estavam impondo o processo de colonização, promoveu, né, vai acabar promovendo um processo que vai levar à independência, que vai fazer com que aquele local ele seja dominado ao longo de séculos por esses grupos. Bom, a minoria branca ela vai impor, a partir de 1911, uma série de leis segregacionistas. Mas o que seria segregar? Ela entra aí nesse contexto do apartheid. O segregar é separar, é dividir as pessoas. E eles vão usar leis para fazer com que isso seja legalizado, com que as pessoas elas tenham uma justificativa para agir contrários à grande maioria da população que era negra. Fundaram, então, o CNA, que era o Congresso Nacional Africano, para lutar por seus direitos. A gente vai ver que esse Congresso Nacional Africano, ele vai ser extremamente importante, porque é ali que vários grupos africanos vão começar a lutar pela sua autonomia, não só por direitos econômicos e políticos, mas pelos seus direitos como indivíduos, né? Pelos seus direitos para acabar com essas leis segregacionistas. Em 1948, uma minoria branca acaba oficializando o regime do apartheid. E que, então, a gente vai ver que esse é um regime segregacionista que dividiu os territórios entre brancos e negros. E ele não era, então, um contexto apenas que estava ali no contexto social, de como a sociedade levava essa divisão. Ela estava regulamentado por uma lei. Aqui nós temos uma imagem que mostra uma das placas comuns dentro da África do Sul, onde se dizia apenas para uso de pessoas brancas. Chegamos aqui na nossa primeira atividade. Pessoal, com toda atenção, copia, responde aí no seu caderno e daí nós já voltamos daqui a alguns minutos para ver se vocês conseguiram fazer tudo certo.
Bom, pessoal, vamos ler essa atividade? Como funcionava a política segregacionista na África do Sul? E a gente vai ver que ao longo da história da África do Sul, o processo de colonização acabou culminando ali na imposição de leis segregacionistas. Essas eram feitas por uma minoria branca e essa política ela fazia com que os negros e brancos tivessem direitos e deveres civis diferentes, pautados pela cor da sua pele. Bom, o apartheid, os brancos eles então controlavam a maior parte das terras dentro dessa lei do apartheid. Os negros eles deveriam morar separados dos brancos, frequentar escolas, praias e banheiros exclusivos e também os casamentos mistos eles foram proibidos, ou seja, brancos e negros não poderiam ter uma união civil. Aqui nós vemos uma outra placa que diz cuidado com os nativos. No caso, os nativos eram os negros, os donos daquela terra onde os brancos, uma minoria, deveriam ter cuidado. Supostamente, é claro que essa era a ideia racista e extremamente violenta do regime do apartheid. O massacre de Sharpeville. Bom, a gente vai ver que em março de 1960, uma manifestação que vai ser convocada, ali por grupos que defendiam a libertação e a autonomia da África, da África do Sul, contrária a leis racistas, vai ser reprimida com uma violência policial. A gente vai ver que é nesse evento que ainda um jovem, bastante jovem, advogado chamado Nelson Mandela, ele vai ser um dos líderes desse movimento contrário à luta armada. Ele vai convencer-se de que era necessário, então, criar uma resistência contra todo esse domínio. E é nesse momento que vai surgir, então, uma das figuras mais importantes na luta, não só a gente tem que pensar pela luta da independência da África do Sul, mas também pela luta por direitos de igualdade. Bom, chegamos aqui na atividade, respondam aí e a gente já volta.
Bom, pessoal, vamos dar uma olhada nessa atividade? Como ocorreu o massacre de Sharpeville? E a gente vai ver que em março de 1960, uma manifestação pacífica convocada, né, por um grupo que exigia então ali uma autonomia maior, o fim desses regimes, dessas leis segregacionistas, vai ser reprimido com violência pela polícia. E nós vamos falar agora de Nelson Mandela, né, que a gente tem uma imagem dele, e nós vamos ver que após esse massacre de Sharpeville, a figura de Nelson Mandela vai começar a ser perseguida, inclusive não era apenas ele, vários líderes desses grupos que desejavam o fim do apartheid, o fim do domínio colonial britânico na África do Sul, vão ser perseguidos, parte de sua família vai ser assassinada, inclusive de Nelson Mandela, né? Nós vamos ver que em 1962 ele vai ser preso e a prisão de Mandela vai repercutir no mundo todo, né? Nós vamos ver que ele, após 27 anos preso, ele vai ser libertado frente a uma pressão internacional. É interessante nós pensarmos que durante 27 anos esse homem permaneceu em um espaço muito pequeno, onde ele tinha pouco acesso à liberdade, e mesmo assim, ele estando preso, ele escrevia cartas e que eram divulgadas pelo mundo todo, onde as suas ideias de liberdade, as suas ideias de fim do racismo, a luta, né, pela dignidade das pessoas, ela sempre foi divulgada. Nelson Mandela ele passa 27 anos na prisão. Quando ele é liberto, a gente vai ver que ele vai propor uma reconciliação, né, e uma democracia multiétnica dentro do país. Ele vai ser eleito presidente da África do Sul e vai ficar sendo presidente da África do Sul entre os anos de 1994 e 1999, e ele vai se tornar um símbolo da luta antirracista. Eu acho que tranquilamente pode-se dizer que Nelson Mandela tenha sido, se não o mais, um dos indivíduos mais importantes do século XX. E a gente vai ver que no ano de 1993 ele vai receber o Prêmio Nobel da Paz, né? Um dos maiores símbolos para mostrar como a luta de Nelson Mandela foi importante não só para a África do Sul, mas para o mundo todo. E chegamos aqui na nossa atividade. Gente, responde a atividade e daqui a alguns minutos nós voltamos para ver se está tudo certo.
Bom, pessoal, vamos dar uma olhada nessa atividade? Quem foi Nelson Mandela e qual a sua importância para a história da África do Sul? Temos aqui imagens que mostram Nelson Mandela, né? E a gente vai ver que Nelson Mandela foi um dos líderes importantes do movimento pela autonomia, pela independência e pelo fim das leis segregacionistas dentro da África do Sul. Em 1962 ele vai ser preso quando enfrentava a resistência ao apartheid, essa divisão que existia entre brancos e negros na África do Sul. Mandela ficou preso durante 27 anos, um período que ele conseguiu um apoio internacional à sua causa. Ao sair da prisão, ele propõe a reconciliação e uma democracia multiétnica dentro do seu país. Ele vai ser eleito presidente da África do Sul entre os anos de 1994 e 1999 e ele vai se tornar um símbolo da luta antirracista. Em 1993 ele ganha o Prêmio Nobel da Paz. Bom, o que nós vimos nessa aula? Nós vimos que o domínio britânico ele ocorreu ao longo de séculos no território do que é a nação da África do Sul. Esse domínio ele era bastante violento, de dominação econômica, política, mas também que propunha uma segregação racial, né, uma divisão, o chamado apartheid. O apartheid dividia brancos e negros e nós vamos ver que dentro dessa luta pelo fim do apartheid vai surgir uma das figuras mais importantes, né, dentro da luta antirracista, que foi Nelson Mandela. Isso aí, até!